front-end, back-end ou full stack? Cara, eu já falei muito sobre isso aqui no canal, mas eu trouxe mais um vídeo pra falar sobre isso, porque vocês me pedem toda semana. Se eu falar bem a real, acho que todo dia vocês me pedem isso. Mas, beleza, bora lá que eu vou falar de novo sobre isso. Fala rapaziada, eu sou o Matheus, eu tenho 8 anos trabalhando com tecnologia. Eu comecei minha carreira como full stack e depois de um tempo eu me tornei front-end. Eu decidi focar só no front-end. Por que eu decidi isso? Porque vocês vão ver no decorrer do vídeo. Comenta aqui o que você quer ser, se você quer ser front, back ou full stack, e no final do vídeo você comenta sobre o seu comentário para saber se você continua com essa vontade. Belezinha? Bora lá. Front-end é a pessoa que se preocupa com o usuário final. A grosso modo é isso. O front-end, ele precisa entender e fazer do começo ao fim uma aplicação visual. Isso é muito difícil e é muito complexo. Por quê? Porque o usuário final não pensa como você. Então, na maioria das vezes, você pensa em alguma coisa muito legal para você fazer para o usuário final, só que chega o usuário final e ele usa de outra forma. Então, o front-end ele tem que se preocupar muito em deixar o sistema o mais simples possível para que o usuário final consiga utilizá-lo. Isso é muito difícil, para falar bem a real, só que é o que a gente faz, tá bom? Basicamente, tudo que você vê na sua aplicação é feito pelo front-end. E isso é muito legal, né? Bom, a gente precisa saber 3 tecnologias que são as principais para se tornar um front-end, que é o HTML, CSS e o JavaScript. Acabou, fechou? Mentira, vamos back-end ainda não. O front-end, ele precisa se preocupar com tudo aquilo que ele manda para o back-end e que ele recebe do back-end. A gente precisa tratar todas essas informações e transformar essas informações em coisas visíveis para o usuário. Você não pode simplesmente pegar um JSON e printar na cara do usuário. Na maioria das vezes ele não vai entender nada do que é aquilo ali. Então você precisa tratar e transformar aquilo ali em algo visível e bonito para o usuário. O front-end precisa muito de lógica. Você pode pensar que não, mas tudo aquilo que você vê na sua tela tem uma lógica por trás. Precisa ser muito bom em lógica, porque senão o seu código pode e vai ficar muito pesado no final. Então o front-end precisa se preocupar também com o tamanho do bundle que ele vai entregar para o usuário final. Pensando que o HTML, ele é o esqueleto do seu site, do seu projeto. O CSS, ele é o corpo, ele é o que deixa bonito, digamos assim. E o JS, ele é o cérebro por trás do seu projeto. Isso é muito importante você ter em vista, porque a gente realmente utiliza muito isso dessa forma. Eu vou falar algumas outras partes do corpo, só que eu vou falar com o back-end, então espera aí que daqui a pouquinho eu tô chegando no back-end. Beleza, tudo funciona como um ecossistema e você precisa entender e ter em vista que tudo é necessário. Então, não existe o menos ou o mais importante. O front-end é importante, o back-end é importante, o UX é importante, o PM, o PO, SM, todos esses caras são muito importantes. Então, não menospreze o cara que não escolheu o que você gosta. Beleza, cada um tem o seu tipo de facilidade. Eu aposto que a maioria de vocês que me assistem odeiam CSS, mas se não fosse pelo CSS, talvez gostariam de front. Beleza, vamos pro segundo ponto, que é o back-end. Geralmente, depois de tudo que o front-end faz, ele precisa mandar essas coisas para um lugar. Ele precisa que alguém receba esses dados, trate esses dados, salve esses dados e retorne de novo quando ele pedir. E basicamente, esse é o back-end. O back-end, ele recebe tudo aquilo que a gente manda, ele trata, na maioria das vezes, tanto para salvar quanto para retornar pra gente, e faz esse trabalho, digamos que não volátil. É aquele cara que não vai se apagar de acordo com a movimentação do sistema. O front-end, ele não salva nada. O back-end que salva tudo. Hoje em dia, na verdade, a gente já salva algumas coisas, mas enfim, não vou entrar nesses méritos. O front-end envia todos esses dados para o back-end e o back-end, por sua vez, salva esses dados, transcreve de volta pra gente outro tipo de dado pra gente apresentar na nossa aplicação. Beleza? Digamos que o back-end é a nossa memória do nosso cérebro e também as veias que fazem as coisas passar pelo nosso corpo. O back-end, ele precisa basicamente de 2 coisas importantes. Uma delas é uma linguagem de programação. Como o front-end, a maioria das vezes trabalha só com JavaScript, o back-end, por sua vez, não. Ele tem liberdade para escolher outras zilhões de tecnologias, como elas, por exemplo, o PHP, o JS também, o JavaScript é uma linguagem de back-end, não é tão utilizada por grandes sistemas, mas é Python, .NET e afins. Não vou entrar no Java aqui, porque ninguém gosta de Java. Vamos lá, próximo ponto. Depois de escolher uma linguagem de programação, o back-end, ele precisa escolher um tipo de banco de dados que ele vai mexer. Na maioria das vezes, essas skills, essas coisas já são entregues a você pela empresa. Então a empresa fala, nós trabalhamos com isso e aquilo, e você tem que se adequar à empresa. Beleza. O segundo ponto é banco de dados. Esse banco de dados, ele pode ser relacional ou não relacional. Aqui a gente tem alguns exemplos, como MySQL, Postgres, Mongo e afins. Tem vários tipos de banco de dados que você pode aplicar junto com a sua aplicação
aplicação, digamos assim. O back-end, a pessoa fica mais no backstage. Na maioria das vezes, esse cara ele não tem contato com o cliente e também não tá se preocupando muito com o cliente. O papel dele é mais voltado em que o cliente consiga, daqui a um tempo, voltar e ter as coisas dele salvas ainda, do que simplesmente renderizar uma tela bonita ou usual, entende? É bem diferente o tipo de perfil. Se você é uma pessoa mais criativa, uma pessoa que gosta mais dessa área de criação, é uma pessoa mais alegre, geralmente o back-end, ele é o cara mais introvertido, ele é o cara que fala menos, ele é o cara que ele não gosta tanto de aparecer. Esse cara, na maioria das vezes, vai escolher o back-end. O front-end, ele é mais pra frente, ele é mais front-end, front. Ele gosta mais do contato, ele se preocupa mais com o usuário, então são coisas assim que você tem que se atentar antes de escolher o que você realmente quer. Beleza, vamos agora para o full stack. Mas antes disso, eu preciso te dizer que front e back são importantes, tá bom? Não tem o menos e o mais importante, todos são importantes. Beleza, lembra disso. E mais importante que front ou back é saber se você tá gostando do conteúdo. Como eu sei que você tá gostando do conteúdo? Eu sei pelo número de curtidas, o número de comentários, o número de inscrições. Então, se você tá gostando do conteúdo, comenta aqui embaixo se você continua se interessando pela mesma tecnologia que você se interessou no começo. E vamos nessa, beleza? Bom, antes de passar pro terceiro ponto, eu gostaria de, claramente, te convidar a se inscrever aqui nesse canal. Eu tenho trazido 2 vídeos por semana para te ensinar, para te instigar a entrar no mercado e no mundo de tecnologia. Esse mundo que eu vivo há 8 anos e eu realmente sou apaixonado por esse mundo. Agora sim, bora pro terceiro ponto. Full stack. O que eu vou dizer aqui é um pouco polêmico, porém é como a maioria dos devs veem o full stack. Acho que todo mundo, depois de um tempo de carreira, se torna um full stack. Porém, você ter o conhecimento de full stack e você atuar como full stack são coisas muito distintas, tá bom? O full stack é aquele profissional que não é focado em nada. E isso é um problema. A maioria das empresas hoje querem que você seja focado em alguma coisa. Querem que você realmente entenda o que você está fazendo. Quando você é full stack, na maioria das vezes, você é meio bom em cada coisa e acaba não sendo bom em nada. Esse é o grande problema do full stack. Entendo o que eu digo de forma muito simples. O full stack ele faz exatamente o que 2 pessoas fariam no dobro de tempo que essas 2 pessoas fariam. Ou seja, não tem ganho nenhum para a empresa isso. A maioria das empresas, elas querem entrega, elas querem que você seja rápido. E você, não sendo especialista em nada, você vai demorar nos 2 pontos. E é aí que mora o grande perigo. As pessoas não buscam hoje em dia pessoas que sejam full stack. São poucas empresas que você ainda vê contratando um full stack. E na maioria das vezes são empresas pequenas, tá? As empresas grandes, elas não trazem mais um full stack. Beleza? Bom, podem sim haver controvérsias, podem sim haver empresas que trazem, porém a maioria não traz. Por isso eu falo que é tão importante você ser especialista. Hoje em dia, o full stack, por não ser um especialista, ele é um step. Ele cobre especialistas em algumas áreas. Mais ou menos quando o cara sai de férias, o full stack faz a festa, sabe? Mas em quesito de entrega, ele perde, em quesito de qualidade de código, ele perde e outras coisas do tipo. E beleza, se você não concorda com isso, tudo bem também. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês. Quinta-feira eu volto com outro vídeo. Eu tô trazendo vídeo toda semana, 2 vídeos por semana. Se você tem gostado dos vídeos, aproveita, se inscreve aqui nesse canal e, mano, vamos junto desbravar esse mundo da tecnologia. Beleza? Eu espero de verdade que tenham gostado. Falou, falou, falou!